E se eu te contasse que o que você sabe dos objetos do seu dia a dia é só a ponta do iceberg? É sério! A verdadeira finalidade das colheres do McFlurry ou as funções ocultas do seu micro-ondas vão surpreender você, assim como outros segredos incríveis escondidos em coisas do cotidiano. Número 20. Trava de zíper. Alguma vez você já teve problema com um zíper que fica abrindo? Saiba que esse inconveniente tem uma solução muito, mas muito fácil. A maioria dos jeans vem com um tipo de mecanismo de trava interna do zíper, não muito conhecido pelas pessoas. Ao invés de deixar a alça do zíper apontada para cima, gire-a para baixo. Isso trava automaticamente o zíper no lugar, impedindo que ele escorregue para baixo e garantindo que você sempre vai estar vestido em público. Número 19. Vidro de segurança secreto. Você talvez já tenha notado esses painéis de vidro contornando o teto e as escadas em certos tipos de edifícios comerciais. Embora inicialmente pareçam uma escolha estética, na verdade servem a um propósito que pode salvar vidas. Em caso de incêndio, os painéis de vidro selados impedem que a fumaça suba para os andares de cima pelas escadas. Ao prendê-la em um andar, as pessoas acima são menos propensas a sufocar e podem conseguir escapar mais facilmente. Número 18. Espaços entre banheiros. Acho que a maioria das pessoas vai concordar que uma das piores coisas é entrar numa cabine de banheiro público com um espaço gigante entre a porta e o chão. E para quem já se perguntou por que essa prática do mal existe, a resposta é a última coisa que você poderia esperar. As portas são projetadas assim justamente para minimizar o nível de conforto e privacidade experimentado pelos usuários do banheiro. Isso é uma tentativa de levar as pessoas a fazerem o que precisam fazer rapidamente e ir embora deixando o local limpo, para que eventuais outras pessoas que possam estar observando vejam. Design inteligente não significa conveniente. Número 17. Tubos de fedor. Talvez você nunca tenha visto essas coisas, pois não são tão comuns em todos os lugares. Eles se parecem com postes de luz antigos, mas sem a lâmpada, o que deixa muita gente sem entender para que servem. Bem, sua utilidade é no mínimo estranha. Em inglês são chamados de stink pipes, ou canos de fedor. Foram projetados para liberar o ar dos esgotos. Isso evita o acúmulo de gases perigosos e explosivos, além de drenar parte do fedor. Você pode ir agradecendo por eles serem enormes, muito maiores que um poste de luz comum, então o fedor se dissipa bem. Mas uma dica, nunca suba num desses, você vai ficar cheirando mal por semanas. Número 16. Prendedores de bolso. Se você já colocou as mãos dentro dos bolsos da jaqueta em um dia de inverno e descobriu que tinha um desses ganchos presos ao bolso com um tipo de cordão de elástico, saiba que servem para algo. Ainda que não funcionem como mini mosquetões de escalada, eles cumprem uma função útil. Foram projetados para serem anexados às suas chaves ou a qualquer documento de identificação que você precise, para evitar que algo caia quando você for tirar outros itens do bolso. Os ganchos prendem e saem facilmente do chaveiro e evitam que você fique trancado do lado de fora no frio, a menos que aquele seu amigo que mora com você troque a fechadura. Número 15. Páginas em branco. Você já deve ter notado que a maioria dos livros tem páginas em branco no final. Parece um desperdício inacreditável de papel, mas tem a ver com seu processo de fabricação. Os livros são impressos em folhas grandes, nas quais podem caber várias páginas impressas. Como essas folhas geralmente recebem a impressão de páginas em números múltiplos de 4, um livro com um número ímpar de páginas ou um número de páginas que não é um múltiplo de 4 pode resultar em espaço restante. Para economizar tempo, os editores simplesmente incluem as páginas em branco em seu processo de montagem, confundindo a nós, leitores. Número 14. Rolhas de vinho. Se você já comprou uma garrafa de vinho, mas não tinha um abridor de garrafas para remover a rolha, provavelmente se perguntou: por que raios as garrafas de vinho não vêm com uma tampa de rosca? Bem, a resposta varia dependendo de a quem você perguntar, mas a principal razão pela qual a rolha ainda leva vantagem, apesar da facilidade das tampas de rosca, é que ela permite que o vinho respire. Embora seja a prova d'água, a cortiça permite que uma pequena quantidade de ar passe entre o vinho e o mundo exterior. É isso que permite que os vinhos com rolha envelheçam em sabores melhores, algo quase impossível com vinhos com tampa de rosca. Mas como a maioria dos vinhos de supermercado é consumida dentro de mais ou menos 2 anos após a compra, talvez as roscas sejam realmente o melhor caminho para quem não é nenhum sommelier. Número 13. Fechaduras diferenciadas. Se sua casa for relativamente antiga, você pode já ter visto alguns desses entalhes circulares embutidos nos batentes das portas. Não, eles não são um código secreto deixado pelos inquilinos anteriores. Esses entalhes fazem parte de um mecanismo de travamento antiquado. Pressionar um dos botões desativa a maçaneta de um lado da porta até que uma chave seja usada. Isso era útil antes que a trava mais simples aparecesse para facilitar um pouco mais nossa privacidade. Número 12. Buraquinhos da bola de golfe. Já se perguntou por que as bolas de golfe têm a superfície cheia de covinhas? Bem, esse nem sempre foi o caso. Originalmente, as bolas de golfe eram projetadas para serem redondas e lisas.
Mas no século XIX, os golfistas começaram a perceber que suas bolas de golfe desgastadas, lascadas e amassadas acabavam voando melhor que as novas. Então as pessoas começaram a criar intencionalmente bolas de golfe com buracos. Mas por que elas voam melhor? Bem, quando uma bola perfeitamente lisa e redonda voa pelo ar, ela deixa um rastro atrás, o que cria atrito, diminuindo a velocidade dela. Adicionar buraquinhos cria uma fina camada limite de ar que adere à superfície, o que faz com que o ar flua ainda mais em direção à parte de trás da bola. Isso reduz o tamanho do rastro e, consequentemente, reduz o atrito. Os buracos também otimizam a força de sustentação da bola, proporcionando um movimento mais ascendente em seu voo, permitindo que ela viaje por mais tempo. Talvez devêssemos deixar os aviões inteiros cheios de buraquinhos como as bolas de golfe. Aposto que eles voariam mais rápido. Número 11. Mais sobre vinhos. Você pode começar a se sentir enganado quando notar que uma boa parte da garrafa de vinho é ocupada por um espaço de vidro no fundo, mas esse negócio estranho tem na verdade diversas funções importantes. Para começar, isso nivela o fundo da garrafa, impedindo que ela caia facilmente, ao mesmo tempo em que coleta sedimentos do vinho, fazendo com que nada ou quase nada vá parar no seu corpo. Mas essas funções provavelmente são uma consequência casual da forma de fabricação da garrafa de vinho. Essas garrafas costumavam ser modeladas soprando uma bolha de vidro e girando-a até ganhar sua forma. Isso deixava uma marca no fundo da garrafa, mas pressionando a marca para dentro ela ficaria escondida e ao mesmo tempo apresentaria os benefícios úteis que falamos antes. Saúde. Número 10. Pontinhos no para-brisa. Você provavelmente já viu aqueles pontinhos pretos estranhos ao redor da borda dos para-brisas dos carros. Mas além de parecer algo curioso, para que servem? Bem, os pontinhos pretos ajudam a bloquear e dispersar o brilho da luz solar nas bordas dos para-brisas, dando ao seu veículo um tipo de óculos de sol. Os pontinhos também servem como uma transição suave da linha preta sólida ao redor do para-brisas, que serve a um propósito maior. Ela cobre a película que prende a janela no lugar, além de protegê-la dos raios UV do sol. Isso evita danos à película, mantendo o para-brisa firme no lugar por mais tempo. Tudo isso enquanto você fica viajando achando que é uma referência a pop art. Número 9. Pirulito salva-vidas. Eu não sei você, mas quando eu era criança tinha certeza de que o buraquinho do palitinho do pirulito estava lá para transformá-lo em um apito. Infelizmente, a verdade não é tão musical. O buraco está lá para que um pouco do doce endureça dentro dele e prenda o pirulito no lugar, para que o palito não escorregue depois. Muito menos divertido que um apito, eu sei. Número 8. Faixa de pedestres com ajuda. Os olhos de lince, ou dedos de lince que viajam pelo mundo já podem ter visto esse botão giratório escondido debaixo dos semáforos para pedestres. E não, isso não é só um objeto para as crianças ficarem girando enquanto esperam um sinal. Na verdade, ele age como uma indicação de quando é seguro atravessar para pessoas surdas e cegas. Quando gira, significa que o homenzinho verde está aparecendo e é seguro atravessar. Número 7. Dicas de rodovias. Talvez você se surpreenda ao descobrir que existe uma lógica racional por trás dos números das estradas nos Estados Unidos. Por exemplo, estradas com números pares tendem a passar no sentido leste-oeste. Estradas com números ímpares tendem a percorrer de norte a sul. As rodovias com 3 números tendem a ser estradas que ficam próximas às cidades, mas não passam por elas. Por exemplo, a I-294 circula por Chicago, contornando as bordas da cidade. Informações muito úteis se você for fazer uma road trip nos Estados Unidos nas suas próximas férias. Número 6. Tampas de caneta seguras. Você sabia que o buraco nas tampas de canetas é obrigatório por lei e pode salvar vidas? É sério! No caso de uma criança ou um adulto idiota engolir a tampa, o buraco permite a passagem de um pouco de ar, reduzindo a gravidade do bloqueio até que seja feita a remoção. Porém, este não é o único orifício útil em uma caneta, pois o orifício na lateral ou no final de uma esferográfica foi projetado para evitar o aumento da pressão de ar. Esse orifício de ventilação evita a formação de vácuo, o que impede a entrada de tinta na ponta. Também evita que a caneta exploda durante uma mudança de pressão, como nos aviões. Muitos bolsos de viajantes de avião já se encheram de tinta antes dessa invenção aparecer. Então, um brinde aos mártires que sujaram suas camisas no passado. Número 5. Colher do McFlurry. Pode falar, pelo menos uma vez você tentou usar a colher do McFlurry como canudo achando que era essa a intenção. Na verdade, esse buraco tem uma função totalmente diferente. Eles não são nada além de uma forma elaborada de mexer o produto. Quando seu McFlurry está sendo preparado, todo o sorvete e componentes adicionais, como granulados e xaropes de chocolate, são derramados um após o outro. Para garantir que os ingredientes sejam distribuídos por todo o McFlurry, a colher então seria colocada numa máquina específica para isso, que se encaixaria na colher. Acontece que em muitos lugares a máquina não é mais usada, ao mesmo tempo que as colheres seguem sendo as mesmas. Número 4.
círculos nas embalagens de salgadinhos. Enquanto se delicia com alguns salgadinhos, talvez já tenha notado esses misteriosos pontos coloridos na parte de trás do pacote. Eles estão lá para adicionar uma pitada de cor à bolsa, mas não são para sua diversão. Eles servem como uma maneira rápida de os fabricantes verificarem a qualidade das cores que suas impressoras estão produzindo. Se os pontos coloridos não estiverem corretos, voltam à linha de montagem para corrigir o que estiver de errado com as tintas. Número 3. Modo silencioso do micro-ondas. Você não vê a hora de saborear um lanchinho de noite, mas não quer acordar todo mundo com o bip chato do micro-ondas? Relaxa, você pode não saber, mas a maioria dos micro-ondas com telas digitais possui modo silencioso, normalmente ativado por um único botão. Em muitos modelos, tudo o que você precisa fazer é manter pressionado o botão número 1 por alguns segundos. Depois disso, seu micro-ondas deixará de emitir aqueles bips horríveis e irritantes. Aproveite seu lanchinho da madrugada. Número 2. Buraco na porta do elevador. Embora pareça isso, esse buraco na porta do elevador não existe para que alguém possa espionar quem está lá dentro. Esses pequenos orifícios que você já pode ter visto são, na verdade, buracos de fechadura. Eles são embutidos nas portas do elevador para que os técnicos possam abri-las independente se o elevador estiver ou não naquele andar. Isso permite acesso rápido ao posto do elevador durante emergências. Então, neste caso, o que parece um buraco de bala está lá na verdade para salvar vidas. Número 1. Ranhuras nas canetas. Se você já comprou uma caneta um pouco acima da qualidade de uma caneta comum, ela pode ter essas ranhuras estranhas em seu corpo. Longe de ser apenas uma questão estética, essas ranhuras servem para algo importante. À medida que a tinta vai passando em direção à cabeça da caneta, ela se acumula em cada uma das ranhuras, o que significa que mais tinta está sempre disponível instantaneamente para o usuário. Além disso, caso o calor da sua mão faça com que o ar da caneta se expanda, a tinta é enviada para as ranhuras, sem sair para a folha ou escorrer na mão. As canetas tinteiro geralmente também apresenta um mecanismo semelhante. É um design surpreendentemente sofisticado que pode ter poupado você de muitas páginas estragadas e provavelmente você nem percebeu. E aí, você aprendeu algo novo sobre esses itens do cotidiano com esse vídeo? Conhece outras funções ocultas de objetos que usamos no dia a dia? Conta pra gente nos comentários e obrigado por assistir!